gratos por essa misericórdia, aleluia, que nos alcançou, aleluia, nos resgatou, aleluia, e nos trouxe para este lugar, Deus, simples e humilde. Ó Jesus querido, para nos reunirmos com os teus filhos, com as tuas filhas, para rendermos ao Senhor culto de louvor, culto de gratidão, culto de adoração. Ó querido Deus, eu sou grato, Jesus, porque tu és um Deus de bondade, és um Deus de amor. Aleluia, Jesus bendito e querido, santo e maravilhoso Salvador, venha, querido Deus, tomar a direção desta reunião, venha tomar a frente deste trabalho, venha falar conosco nesta noite, venha alegrar os nossos corações, venha, Senhor, abrir os céus sobre nós e derramar o teu poder sobre as nossas vidas. Jesus querido, eu oro, Senhor, em favor dos teus filhos e filhas que estão acamados, Senhor, hospitalizados, Senhor, Jesus querido, continuamos a te apresentar, a interceder em favor da pastora Cida Zaniquelli. Jesus amado e bendito, meu Senhor, continua a cuidar da tua filhinha. Ó Deus, abençoando naquele tratamento. Jesus querido, ó meu Senhor, tu és poderoso e maravilhoso. Jesus querido, restaura a saúde da tua serva. Jesus querido, restaura, Senhor, o ânimo. Senhor Jesus, que a saúde do seu esposo, dos seus filhos, dos seus netos, Senhor, dos seus familiares, da sua mamãe, ó meu Deus bendito, dá vitória, Jesus querido, a tua serva. O teu povo clama, pede e ora ao Senhor, aleluia, clamando a ti em favor da tua filhinha. Concede a tua bênção e o teu milagre, pela bondade e misericórdia do Senhor. Jesus querido, eu oro, Senhor, em favor da missionária Vera Lúcia. Ó Jesus querido, da firmeza do seu corpo físico, nos seus ossos. Ó Deus, guardando e livrando das quedas. Ó Jesus querido, também a missionária Francinete. Jesus, guarda, Senhor, aleluia, fortalece os seus ossos. Ó Deus, guardando, Senhor, aleluia, das quedas. A missionária Maria das Dores, continua a cuidar das tuas filhinhas. Senhor, guardando, Jesus querido, dos acidentes domésticos, de percurso. Jesus, guarda de todos os males. Ó querido Deus, Jesus bendito, também a missionária Cida Ferreira. Ó Jesus querido, meu Jesus amado, ó Deus, continua a guardar a tua filhinha, protegendo de todos os males. Querido Deus, venha abençoar também, Senhor, o nosso pastor presidente, Senhor, todo o ministério ADPD, a mesa diretora do ministério, os obreiros e as obreiras, os membros e congregados. Ó Jesus amado, envia mais pessoas para somarem forças conosco, para ganharmos outras vidas para o teu reino. Amado Cristo, soberano Deus, maravilhoso Senhor, poderoso Salvador, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te louvamos, nós te servimos e te glorificamos neste lugar. Bendito Salvador, maravilhoso e glorioso Jesus. Ó Deus bendito, Jesus amado, eu oro em favor das famílias, ó Deus. Senhor, quantas famílias choram a perda de seus entes queridos, dá consolo na alma, conforta os corações, tenha misericórdia. Jesus querido, ó Deus, eu apresento aquelas vidas que se encontram, Senhor, aleluia, ó Deus, com enfermidade na alma, Jesus querido, depressão,
depressivas, Senhor, tristes, amarguradas. Jesus querido, guarda essas pessoas. Senhor, toca nos seus corações para que busquem tratamento, para que busquem socorro espiritual. Jesus querido, para que busquem socorro médico. Ó querido Deus, tenha misericórdia. Jesus querido, meu Senhor, guarda, Senhor, aquelas vidas. Ó Jesus, liberta, Senhor, do encarceramento da alma. Meu Senhor, guarda, Jesus querido, essas pessoas. Ó Deus, quantos e quantas, Senhor, com pensamentos malignos em suas mentes. Ó Deus, tenha misericórdia. Guarda-nos, ó Deus, da fúria do adversário. Guarda-nos, ó Deus, da fúria do inimigo. Protege as nossas vidas. Guarda as nossas famílias. Guarde nossos entes queridos. Guarde a tua igreja, o teu povo. Senhor, os crentes que te buscam, que oram, que te adoram. Jesus querido, guarda as nossas vidas, ó Deus. Meu Senhor, eu oro, Jesus querido, em favor dos pastores e pastoras, dos líderes eclesiásticos, que o Senhor tem levantado para pregarem a tua palavra. Proteja-os, guarda-os da saúde mental, da saúde física e espiritual. Ó Jesus querido, meu Salvador, cuide do meu povo, tenha misericórdia das vidas, Senhor, que nem sabem como clamar, a quem clamar. Espírito Santo, vai de encontro a eles, a elas, tenha misericórdia. Jesus querido, meu Senhor e meu Salvador, querido Deus, Tu és o Senhor que cuida de nós. Tu és o Deus que se preocupa conosco, por isso nós pedimos, por isso nós clamamos, por isso nós buscamos, por isso oramos neste lugar nesta noite. Meu Senhor, pedindo socorro do Senhor. Jesus amado e querido, ó glorioso Deus, nos hospitais, Senhor, nos manicômios, nas cadeias, nas penitenciárias. Quantas vidas clamam e buscam, Senhor, ouve o seu clamor, ouve suas súplicas, tenha misericórdia. Jesus querido, usa, ó Deus, os capelães, ó Deus, que vão, Senhor, nas visitas aos encarcerados. Jesus querido, usa com autoridade e graça, com sabedoria e unção, para que essas vidas sejam alcançadas, o teu Espírito Santo trabalha em suas mentes. Ó Deus, Espírito Santo, nós clamamos ao Senhor, nós pedimos ao nosso Deus, o Deus que sara, o Deus que abençoa, o Deus que dá vitória, o Deus que socorre o aflito e o necessitado. Por isso, neste lugar nós te louvamos. Por isso, nesta noite nós te adoramos. Por isso, ó Deus, o teu povo se reúne neste lugar humilde e simples para cultuá-lo, para servi-lo, para engrandecer e adorá-lo neste lugar, através das nossas vidas, através da nossa adoração, através dos nossos cânticos e louvores. Unge nossas pregas vocais, unge nossas gargantas, receba os nossos hinos, receba a nossa adoração, a nossa gratidão, o nosso culto neste lugar. Bendito Salvador, eu oro, Senhor, em favor dos moradores do Jardim Belém, em favor dos moradores do Jardim Nazaré, de toda a circunvizinhança. Eu declaro, ministro, salvação em cada lar, em cada família, em cada vida. Jesus querido, meu Senhor, meu Deus bendito, meu Jesus amado, quantos sofrem, Senhor, por enfermidades incuráveis,
mas o Senhor pode curar, é o Senhor quem pode abençoar, é o Senhor quem pode dar vitória sobre as lutas, sobre as dificuldades, sobre os problemas insolutos. Entra com solução nas nossas causas impossíveis, nos dê vitória, Jesus querido. Bendito o Senhor, ensina-nos a orar, ensina-nos a pedir e também a agradecer ao Senhor. Querido Deus, bendito Jesus, venha Deus bendito e maravilhoso, operar maravilhas, prodígios e milagres em nossas vidas nesta noite. Santo Espírito de Deus, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te louvamos, nós te servimos e te glorificamos neste lugar e nesta noite. Santo Espírito de Deus, Jesus amado e querido, amado Cristo, liberta, Senhor, aquelas vidas que estão sendo usadas pelo inimigo para cometer crimes contra o governo, crimes contra a sociedade, crimes contra as comunidades, crimes contra as famílias. Ó Jesus querido, meu Senhor, liberta-os, resgata-os, traga-os para a tua casa. Ó Deus, para ter um encontro contigo. Ó Jesus querido, tenha misericórdia. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso Salvador, tu és o nosso Senhor, a quem clamamos e somos ouvidos, a quem buscamos e somos atendidos, porque tu és o Deus que cuida de nós, tu és o Deus que se preocupa, aleluia, ó Deus, com os teus filhos e filhas. Por isso, neste lugar, viemos render adoração, glorificação, exaltação ao teu nome, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é Deus que nos abençoa, que nos ajuda e que nos dá vitória. Por isso neste lugar nós clamamos, por isso neste lugar nós pedimos, por isso neste lugar nós buscamos, louvamos e engrandecemos o nome do Senhor nosso Deus. Abre os céus sobre nós, abre as comportas dos céus sobre este lugar, derramando chuvas de unção, chuvas de glória, chuvas de vitória sobre o teu povo. Querido Deus, Jesus amado, levanta, Senhor, aqueles crentes que estão caídos, prostrados, diante das dificuldades, dos problemas insolúveis. Ó Senhor, quantos estão prostrados diante das enfermidades incuráveis? Meu Deus, o Senhor tem poder para levantá-los. Quantos estão, Senhor, fracos, fragilizados, ó Deus, pelos ataques do adversário. Meu Senhor, dá força, fortalece, ó Jesus querido, não deixa-os cair, não deixa-os se prostrarem, ó Deus, mas que continuem de pé, e os que caíram que se levantem, ó Deus, para continuarem a caminhar, continuarem a andar, ó querido Deus, diante da tua presença ativa, te adorando, te exaltando, te louvando, te servindo e te glorificando. Nesta noite, neste lugar, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, te bendizemos e te adoramos nesta noite. Querido Deus, venha, Senhor, tomar a direção desta reunião, venha tomar a frente deste trabalho, venha nos usar em tuas mãos, venha receber o culto da tua igreja nesta noite, neste lugar. Por isso nós te pedimos essas bênçãos e já te agradecemos, tudo em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Outra vez eu saúdo o povo de Deus na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ficar sobre os pés. Aleluia, glória a Deus. Estamos aqui para cultuarmos o nome de Jesus, adorarmos a Ele, louvarmos o seu nome santo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre.
para aqueles que confiam nele. Todos os males, amém? Maravilhoso e glorioso Deus, a tua igreja neste lugar te adora, te louva, te exalta, te glorifica, Senhor, apresentando outra vez a pastora Cida. Senhor, entra com providência na vida da tua filhinha, Senhor, curando todo mal e cessando os sofrimentos da tua filhinha, da sua família, ó Deus. Guarda, Senhor, a tua filha, ó Deus, também, Senhor, nós oramos e apresentamos aquelas pessoas que estão, Senhor, com sofrimento na alma, na mente, com depressão profunda. Espírito Santo vai trabalhando no íntimo da alma, meu Senhor, porque só o Senhor sabe onde está a alma do ser humano. Portanto, trabalha em prol dessas vidas para que voltem a viver, para que voltem, Senhor, à vida normal. Ó querido Deus, socorre, Jesus, os pais, os filhos, ó Senhor, os casais, os avós, os netos, os sobrinhos, os primos. Entra, Senhor, com providência, curando, sarando, libertando e abençoando, recebendo o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração nesta noite, neste lugar. Te pedimos essa bênção e já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Hino de número 250. Vamos louvar o nome de Jesus. Hino de número 250. É Jesus. Noiva de Jesus, apronta-te, escreveu saudoso pastor Paulo Leivas Macalão. A Cristo unida está a minha alma, pois nele eu tenho meu vero sustento. Me enche de gozo do céu e de calma. Também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado. 250. A Cristo unida está a minha alma, pois nele eu tenho meu vero sustento. Me enche de gozo do céu e de calma. Também me ensina os seus mandamentos. Ó noiva de Jesus, apronta-te para ir para o eterno e santo reinado, que divinal amor irás lá então fruir com Jesus Cristo, o teu amado, na Santa Igreja, com sangue remida, já é manifesta em mim sua glória, que por sua graça
também adorando ao Senhor com o hino da harpa cristã. Aleluia, graças a Deus. Glória a Deus. Também cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Hino de número 430. Louvado seja Deus. O Evangelho da Salvação. Ouvis como o Evangelho nos dá vera salvação e transforma o homem velho numa nova criação. Tem algum que não via, mas somente corrupção, e cansado da porfia, em Jesus achei pomba que cansada foi na arca repousar. A minha alma fatigada em Jesus vai descansar. Mas o corpo foi-se embora, sobre os mortos foi pousar. Isto fazes tu agora, quererás salvar voltar. É Jesus a minha arca, onde posso repousar. Me dá-me do mal as marcas, nem eu posso avistar. Como tão doce a chamada que a mim me fez Jesus. Vem, ó alma tão cansada, vem das trevas para a luz. Pecador que estás ouvindo a mensagem do Senhor, tu arca és bem-vindo no refúgio de amor, pois as águas do pecado breve te alcançarão. Pela morte despertado, baterás na porta em vão. Amém. As palmas do Senhor Jesus. Cumprimentar a igreja, Pai do Senhor. Amém. Irmão, Maravilhoso. é com muita alegria que nós encontramos aqui na casa. Agradecer a Deus por tudo que eu tenho feito em nossas vidas. Hoje, amanhã e sempre, Ele sempre dá o melhor
Nele para que nós podemos ter uma vida tranquila. Salmo 126. Todo mundo encontrou? Amém. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a esses. Essas grandes coisas fez o Senhor por nós. Glória a Deus! E por isso estamos alegres. Faz-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Bom, irmãos, até aqui, Senhor. Oremos. Amado eterno Deus, que peço ao Senhor que o Senhor abençoe todos os irmãos da igreja, fora da igreja também. Que o Senhor amoleça o coração daqueles que têm um coração duro e venha agradecer a Deus por estar para casa do Senhor, porque só Ele salva, só Ele é quem pode nos salvar e dar a salvação. Peço em nome de Jesus. Amém. Igreja, se prepare para se purificar, pois já vem o Rei da Glória, e aqui Ele vai entrar. Glória a Deus! A igreja se prepara para quem se santificar, pois já vem o Rei da Glória, e daqui Ele vai entrar. Esse Rei da Glória, Ele é poderoso Deus, Ele é maravilhoso, Deus forte, Deus que vai.
Aleluia. Salve da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui no livro de Esther, no seu capítulo de número 2, a palavra vai nos dizer sobre o rei Assuero quando se casa com Esther. No verso 2 vai nos dizer assim que os mancebos do rei que lhe serviam receberam a ordem para buscarem moças virgens formosas à vista. Esther, ela estava ali se preparando, aleluia. Tinha várias mulheres se preparando, glórias a Deus. Mas o Senhor, ele já havia escrevido algo na vida de Esther, aleluia, glórias a Deus. Porque muitas vezes a gente não entende, o Senhor, ele leva a gente para lugares diferentes, no meio de pessoas que não acreditam muitas vezes naquilo que a gente acredita, no meio de pessoas que muitas vezes não servem a Deus, e a gente tem que estar preparado para quando o Senhor ele nos der a ordem, aleluia, glórias a Deus, porque quando o rei mandou buscar Esther, ela estava pronta, ela estava preparada, ela havia se preparado. Nós precisamos estar preparados, porque nós não sabemos o que nos aguarda no dia a dia, glórias a Deus, aleluia. Não sei se todos os irmãos sabem, mas eu estou trabalhando em uma nova escola, aleluia, glórias a Deus, ali próximo da casa da missionária Josilda. E hoje foi o último dia da diretora de lá daquela escola, porque ela se aposentou. Aí ela estava ali toda feliz e emocionada, e ali agradecendo porque mesmo com tão poucos dias de trabalho ali, ela agradeceu por tudo que eu estava ajudando, fazendo ali, disposta a fazer. E assim como eu passei pela outra escola também, então a gente tem que estar sempre carregando acima de tudo o nome do Senhor, fazendo a diferença, porque a gente leva o Espírito do Senhor. Porque por muitos lugares que eu estive, muitos lugares que eu passei, as pessoas falavam: você tem algo diferente, aleluia, não é para minha glória, mas é para a glória do Senhor, aleluia, é para que nós possamos entender, aleluia, e saber que as pessoas elas reparam nas nossas atitudes, elas reparam no jeito que a gente fala, no jeito que a gente conversa. Então a gente tem que estar ali sempre se policiando também, para não entrarem nas rodinhas dos escarnecedores, para não envergonhar o nome do Senhor. A gente tem que estar sempre atento, sempre em vigilância, sempre preparado, porque nós não sabemos aquilo que o Senhor já tem preparado para nós. Há um propósito em todas as coisas, aleluia, glórias a Deus. Em tudo o nome do Senhor tem que ser glorificado. Nós não podemos negar a nossa fé, aleluia, porque Esther, ela ali sendo judia, sabendo que o rei havia dado aquele decreto para ali acabar com todos os judeus, ela foi fazer o quê? Ela foi continuar buscando, ela foi orar, ela colocou o povo para buscar, o povo para orar, o povo para jejuar em favor daquele decreto que o rei havia dado. Aleluia, glórias a Deus. E muitas vezes nós vamos precisar nos posicionar assim como Esther fez, mesmo quando pareça que não vai dar certo, mesmo quando parecer que você está ali e você olha para o alto e você fala: Senhor, parece que aqui só eu estou servindo, só eu estou fazendo as coisas. Mas o Senhor, Ele vai te levantar, o Senhor, Ele vai levantar as nossas vidas, aleluia, para ser luz, para levar a salvação, para levar a palavra, para nos posicionar, porque Ele nos chamou para sermos servos posicionados na presença do Senhor, para não nos conformar com decretos que o mundo quer dar, com decretos que o inimigo muitas vezes quer lançar sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre a tua casa, sobre a tua família. Não aceite, se levante, se posicione como servo, como serva do Senhor, aleluias, erga, aleluias, muralhas, erga muros de oração, consagre a sua vida ao Senhor, aleluia, para que aonde você chegar, o Espírito Santo esteja com você, para que aonde você chegar, a presença do Senhor chegue primeiro, para que você possa fazer a diferença e que o nome do Senhor venha a ser glorificado em cada ação, em cada palavra e em cada atitude que nós dermos, que seja tudo para a glória do Senhor, amém? Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Igreja do Senhor, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas, enquanto ofertamos, dizimamos. O evangelista Rafael estará louvando ao Senhor com o seu hino. Enquanto ele louva, nós contribuímos para o sustento e manutenção da obra do Senhor Jesus. Eu sou grato a Deus
pela sua vida, que já é mantenedor desta obra. Continue agindo assim, porque Deus abençoa, Deus dá vitória, Deus ajuda aquele que contribui com alegria. Amém? Glória a Deus, aleluia. Pastora Joyce vai ungir as mãos dos contribuintes da obra do Senhor Jesus.
Aleluia. Pastor presidente, pastor Jotiel, estará orando em favor da pastora Valdirene, que tem sobre os ombros a responsabilidade de nos trazer uma palavra da parte de Deus. Aleluia. Meus irmãos, eu quero vos cumprimentar com a paz do Senhor. Amém? Amém. Louvamos a Deus porque Ele é bom e a sua benignidade dura para sempre. Vamos convidar aqui a pastora Valdirene, que estará ministrando a palavra de Deus. Pedir para o Senhor a palavra de atrás do seu coração, abrir a porta da palavra, mas também a porta da visão, das revelações, dos tesouros escondidos, a porta do milagre, a porta da cura. Tudo isso o Senhor faz conosco, viu? Santo e poderoso Deus, exaltado e magnificado teu nome. Prega, Espírito Santo. Usa a tua filha que pregue com intrepidez. Abre a porta da palavra, da visão, da revelação. Revela os tesouros escondidos. A porta do milagre, a porta da cura. Acrescenta nossos anos de vida. No teu nome eu te agradeço. Amém. Amém. Vamos ler no livro de Apocalipse, capítulo de número 5, versículo de número 5. Livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo de número 5 e o versículo de número 5. Vai dizer assim a leitura bíblica: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos, de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Amém? Podeis nos assentar, adorando, bendizendo e glorificando o nome santo de Jesus. Com esta palavra, nós vamos meditar nesta noite a respeito de 2 naturezas de Cristo. Nós vimos aqui o versículo 5 falando a respeito do leão, e o versículo de número 6 que vai nos apresentar um cordeiro. E esta é justamente as 2 naturezas de Cristo. Na primeira natureza de Cristo, nós temos a imagem, nós temos a simbologia do cordeiro, que vem lá no livro de Êxodo, capítulo de número 12, quando na perseguição do povo de Israel, quando Deus queria libertar o seu povo, o povo de Israel, Deus ordena para cada família que eles pegassem um cordeiro sem defeito, e aquele cordeiro ele seria imolado, e o seu sangue seria passado nos umbrais das portas. Este sangue que era passado nos umbrais da porta servia para proteção contra a morte, para marcar aqueles que haveriam de receber o livramento e para manifestar a representação da substituição. Aqui o Senhor ele estava instituindo a Páscoa através desta simbologia do cordeiro que seria morto no lugar de outra pessoa. E aquele sangue deveria ser aspargido, deveria ser colocado, deveria ser pintado nos umbrais da porta, porque ele seria a representação de que ali havia uma proteção. Nós estamos falando do Egito, da época da escravidão, na época em que Israel era cativo no Egito e o Senhor queria libertar o seu povo com o braço forte. Porém, Faraó impedia. Então o Senhor vai manifestar a sua glória naquele lugar. E neste momento, o Senhor vai dar uma ordem a todo o povo de Israel. Ele dá toda a orientação, conforme a família, conforme o número de família, conforme o tamanho da
da família, e ele vai dizer: marca o sangue desse cordeiro imolado na terra. Quando o anjo da morte passar, que era a última praga sobre o Egito, vai passar também sobre a casa do povo de Israel. Porém, haverá uma marca na porta que impedirá esta morte de passar naquela casa. Eu, com a minha mente lúdica, eu fico imaginando, como nos desenhos animados, um grande ser sobrevoando o Egito com uma capa preta ou vestido de morte, e aquele ser, ele vai sobrevoando e ele vai passando nas ruas, olhando as casas, olhando as portas, olhando os umbrais, aonde não tinha proteção, ele entrava e matava o primogênito daquela casa. Mas havia casas marcadas, e naquelas casas aquele ser vestido de morte passava, olhava, e ele não podia entrar. Mais do que uma simbologia, era um fato. A proteção do Senhor estava sobre aqueles que obedeciam conforme as suas ordenanças. E este é o primeiro aspecto da natureza do cordeiro. Porque no versículo que nós lemos, versículo 5 do capítulo 5 de Apocalipse, vai dizer que no versículo 6 vai dizer que ali estava em pé um cordeiro. A natureza de Cristo como cordeiro, o aspecto primeiro desta natureza é ser salvador. Porque ali a vida inocente seria trocada por uma vida culpada. Ali aquele povo, aquela família, aquela casa que tinha os seus pecados, tinha suas falhas, matava aquele cordeiro, aspergia o seu sangue nos umbrais da porta, e ali estava a proteção salvadora do Senhor. Não importavam os pecados daquele povo, o que importava era a obediência, era o sacrifício que se fazia, era o sangue que se derramava, porque ali estava presente a natureza salvadora do cordeiro. O segundo aspecto da natureza do cordeiro, ele é profético. Lá em Isaías, nós vamos ver que o profeta, ele vai descrever como servo do Senhor, quando ele diz: como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. Por isso que nós dissemos que esta representação era uma representação substitutiva, porque aquele cordeiro animal era apenas um símbolo para o cordeiro verdadeiro que viria depois para substituir aquele animal por um cordeiro perfeito que era o nosso Senhor Jesus Cristo. Como um cordeiro, ele foi levado ao matadouro. O profeta Isaías, ele está aqui profetizando, porque ele não viu Cristo indo à cruz. Isaías não estava entre os discípulos, não estava naquele momento da crucificação. Isaías se passa milhares e milhares de anos antes de Jesus vir ao mundo como homem. Então ele estava aqui de forma profética, dizendo: olha, se levantará um cordeiro, e ele será levado ao matadouro, e irá mudo, porque ele terá uma missão sobre os seus ombros, e aquela missão ele carregará com ele para a cumprir cabalmente. O terceiro aspecto da natureza do cordeiro é justamente o cumprimento dessa profecia. Porque se por um lado Isaías profetiza muito antes desses acontecimentos, nós vamos ver João Batista se levantar como profeta de Deus e declarar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isaías não contemplou com seus olhos o Cordeiro, ele profetizou, Deus deu a inspiração e ele revelou aos povos o que haveria de acontecer. Mas João Batista, ele vê, ele contempla, Jesus vai caminhando até ele para ser batizado, e quando ele o vê, ele sente, ele recebe
recebi de Deus a revelação que aquele era o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Jesus vai ser identificado para nós como Cordeiro Pascual. Aquele Cordeiro que Israel matava lá naquela noite sangrenta para que a sua casa estivesse protegida. É este Cordeiro que está agora se apresentando para João Batista. Mas Israel, toda vez que precisava redimir dos seus pecados, ele precisava sacrificar o outro cordeiro. Todo ano que passava era necessário se apresentar ao templo e sacrificar outro cordeiro. Mas agora o que João está dizendo, que está chegando aí um cordeiro que fará um sacrifício definitivo, um sacrifício completo. Ele seria a substituição perfeita, porque nele estava se cumprindo a profecia de todos os tempos que arremetia para a nossa salvação pessoal. O quarto aspecto da natureza do Cordeiro é que o Cordeiro é vitorioso e glorificado. No versículos que nós lemos, vai apresentar o Cordeiro que foi morto. Ele não estava morto, ele não se apresentava morto, mas havia nele sinais de que ele havia sido morto. E nós bem sabemos pelos relatos dos discípulos que Jesus, quando se apresentou e alguém não acreditou, ele diz: toca aqui nas minhas feridas, toca aqui nas minhas chagas que foram cravadas lá na cruz do Calvário. Ele parecia que tinha sido morto, mas o versículo vai dizer: mas está vivo. E esta é uma característica deste Cordeiro. Ele fez o sacrifício perfeito, ele substituiu aquele ato que precisava ser renovado, que precisava continuamente ser derramado sangue. Ele fez o seu sacrifício, ele foi morto, ele parecia ter sido morto, mas ele estava se apresentando ali vivo. Ele é o Cordeiro vivo. E mais do que vivo, o ancião vai apresentar que ele era digno de abrir o livro, desatar os seus selos e de governar sobre a terra. Como Cordeiro que foi morto, fala sobre o processo da obra redentora. Porque tudo na nossa vida é um processo. Jesus, no processo da nossa redenção, ele foi acusado, ele foi condenado, ele foi crucificado, ele foi morto e ele ressuscitou. E ele está vivo. E ele continua fazendo que essa obra redentora seja válida em nossas vidas por todos os séculos e séculos, até que ele venha e nós também venhamos a viver eternamente. Se falando sobre o Cordeiro que foi morto, ele foi morto, mas está vivo, porque a morte não teve poder sobre ele. A morte não o deteve. E por este motivo ele está vivo, se apresenta vivo, e quando ele é revelado para João, ainda vai ser mostrado 7 chifres, 7 olhos e os 7 Espíritos de Deus que é enviado por toda a terra. E quando é apresentado 7 chifres sobre aquele Cordeiro, nós bem sabemos que o número 7 representa na Bíblia a perfeição, a plenitude, a totalidade. E quando está apresentando os 7 chifres, ele está complementando, dizendo: olha, esses chifres significam o pleno poder, a plenitude do poder que este Cordeiro possui. Quando apresenta os 7 olhos, ele está apresentando o pleno e perfeito conhecimento que o Cordeiro ele tem sobre todas as coisas. É por isso que nós sabemos que nada
nada escapa aos olhos do Senhor, porque Ele tem pleno conhecimento. Ele sabe quando falamos e quando não falamos, quando lhe apresentamos a causa ou quando não apresentamos. Ele conhece todas as coisas. Ele tem o pleno poder do conhecimento de todas as coisas sobre a terra. E é apresentado também os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, que é a manifestação completa do Espírito Santo nas nossas vidas. Isso é um ato divino perfeito sobre as nossas vidas para nos salvar. Naquele momento era necessário se abrir um livro que estava selado. E João, ele chora e ele se indigna perguntando quem é digno de abrir. E vai ser apresentado para ele neste momento aquele que é digno. Meu Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. O versículo de número 12 vai dizer que proclamando em grande voz, eles vão dizer: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. E aí nós aprendemos o porquê não devemos estar calados diante do Senhor. Nós entendemos o porquê nós precisamos nos manifestar e manifestar a nossa alegria na presença do Cordeiro, porque Ele é digno. Ele é digno de ser adorado no céu, adorado na terra. Ele é digno de receber o poder, porque Ele conquistou para si. Ele é digno de toda a riqueza, toda a sabedoria, toda a força, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Todo louvor que se é declarado a Ele, Ele é digno de receber. Ele é digno de ser adorado. Faz parte da natureza do Cordeiro. O Cordeiro que se apresentou para redimir-nos dos nossos pecados. Aquele pecado que por nós mesmos nós não teríamos força, não teríamos vontade, não teríamos poder de renunciar nada e de nos sentirmos salvos. O Cordeiro, ele vai se manifestar na sua obra redentora para dizer: ó, está pago o preço, porque o sacrifício é válido, o sacrifício é perfeito, a natureza desse sacrifício é aceito diante de Deus, e essa natureza se manifesta sobre todo aquele que aceita o Cordeiro de Deus sobre a sua vida. E nós falamos que esses 2 versículos representavam as 2 naturezas de Cristo. A primeira natureza, o Cordeiro. A segunda natureza, o leão. Porque diante daquele impasse, quem vai abrir o livro? Quem é digno? Quem pode abrir o livro? O ancião vai apresentar o leão da tribo de Judá. Mas João vai enxergar o Cordeiro. Porque aqui nós vamos entender que tanto a figura do leão como a figura do Cordeiro são as 2 faces da natureza do Senhor para as nossas vidas. E quando é que se origina a natureza do leão? O leão, ele aparece ou é expresso lá em Gênesis, quando Jacó vai abençoar os seus filhos e ele vai declarar sobre Judá. Judá é um leãozinho e o cetro não se arredará de Judá. Quando Jacó vai profetizar sobre o seu filho, sobre Judá, e ele professa estas palavras, ele vai fazer assim, então, nascer a expressão o leão da tribo de Judá. Era o símbolo daquela tribo, era o símbolo daquele povo que vinha da linhagem de Judá. E esse símbolo trazia o significado de força, realeza, autoridade e governo permanente. Provindo desta profecia messiânica sobre a linhagem dos Messias, a linhagem do Messias. A expressão leão da tribo de Judá vem para representar um povo da qual sairia um
Salvador, do qual sairia o Messias, que aquele povo aguardava ansiosamente para si. O primeiro aspecto da natureza do leão é que o leão ele é rei. Em Mateus vai trazer a genealogia, provando que Jesus, ele não é apenas o cordeiro que se sacrificou pelas nossas vidas, mas ele também é da linhagem de Judá, da raiz de Jessé, da promessa que Deus fez para Davi, o homem segundo o seu coração, quando ele disse que não faltaria sucessor ao seu trono. Ali o Senhor estava prometendo: Davi, você terá um reinado eterno, perpétuo, para todos sempre sobre a terra. E a genealogia de Cristo vai provar que Jesus veio desta linhagem e que ele é o cumprimento da palavra que Deus dá para Davi. O segundo aspecto da natureza do leão é que esse leão, ele tem uma tribo, um povo, ele tem uma linhagem e ele tem a sua comprovação profetizada no decorrer de toda a Escritura, no decorrer de toda a palavra de Deus. O Senhor, ele sempre vai prometer um governante fiel, um governante que não é corrupto, que não se molda aos moldes do mundo, um governante que teria justiça, que teria a sua raiz firmada nos propósitos do Senhor. E o terceiro aspecto da natureza do leão é o seu domínio. Porque Cristo, como leão, ele representa autoridade real, poder sobre o mal, justiça, governo eterno e vitória final. Nas duas faces da natureza de Cristo, nós vamos ver o quanto Cristo é perfeito para tudo quanto ele veio cumprir e realizar sobre a terra. Como cordeiro, Jesus veio para servir, mas como leão, ele veio para reinar. Como cordeiro, Jesus se sacrifica na cruz, mas como leão, ele governará esta terra com a sua justiça. Glória a Deus. Como cordeiro, Jesus derramou sangue, mas como leão, ele julgará as nações. Como cordeiro, Jesus ele foi manso, foi humilde, mas como leão, ele virá poderoso e vitorioso nas nuvens. Como cordeiro, Jesus sofreu em silêncio, mas como leão, ele brada, ele fala com autoridade. Como cordeiro, Jesus perdoou pecadores, mas como leão, ele vai confrontar o pecado, ele vai confrontar o pecador. Como cordeiro, Jesus trouxe reconciliação a todos quanto quiserem o aceitarem, mas como leão, ele vai estabelecer o seu domínio. Como cordeiro, Jesus morreu pelos seus inimigos, mas como leão, ele vai combater os seus inimigos. Como cordeiro, Jesus manifestou a sua graça, mas como leão, ele manifestará o seu juízo. Como cordeiro, ele é o Salvador, mas como leão, ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é aquele que se apresenta digno para qualquer dificuldade. Para ele não há impedimento, para ele não há portas fechadas, para ele não há selo que não possa ser aberto pelo seu poder, pelo seu domínio e pela sua presença. O cordeiro, ele se apresenta de pé. Ele se apresenta com a sua plenitude. Ele se apresenta com a sua glória diante de João para dizer: eu sou digno, eu abro o livro, eu desato os selos, eu estou aqui para cumprir aquilo que é necessário ser cumprido. É por isso que apresentamos as nossas causas ao Senhor. Porque ora ele agirá como cordeiro, mas ora ele agirá como leão, para completar
sobre as nossas vidas. Tem momento que a gente precisa de graça, mas tem momento que a gente precisa de juízo, e Jesus é tudo isso sobre as nossas vidas. Ele é completo, Ele é perfeito, Ele é inteiro, Ele é único e insuficiente para que cada um de nós possa se deixar ser governado por Ele. Ele é aquele que pode de uma forma única trabalhar sobre todos e sobre tudo, sendo justo e sendo também poderoso. Este é aquele que se apresentou a João, o leão da tribo de Judá, mas o cordeiro das nossas vidas e o autor da nossa redenção. Esse é o Jesus que a igreja serve. Esse é o Deus que a igreja tem. Esse é o Senhor que nós propagamos. Aquele que para Ele não há barreira, não há impedimento, não há dificuldade. Aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Aquele que pode todas as coisas conforme a sua vontade e o seu poderio. O mundo, ele esperava, os judeus esperavam um leão que destruísse Roma. Porém, Deus enviou um cordeiro que venceu o pecado para revelar o verdadeiro leão. O leão da minha e da tua vida. Que por mim e por você ele brada, ele ruge, ele enfrenta tudo para nos dar a vitória. Mas que também é um cordeiro manso e humilde que trabalha nas nossas vidas e nos capacita a nos aproximarmos cada vez mais dele. Jesus ele vai se apresentar para João para que nós entendamos e saibamos que ele se apresenta a nós também. Ele não está longe a disposto do seu poderio e da sua grandeza. Ele é um Deus presente, ele é um Deus perto. Como cordeiro, ele se manifestou como humano para sentir as nossas dores, as nossas fraquezas, as nossas pequenez, a nossa pequenez. Mas ele se mostra como cordeiro para nos lembrar que temos um leão sobre as nossas vidas. Presente, um Deus perto, um Deus acessível a todas as nossas necessidades. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus da igreja, esse é o Deus daquele que se arrepende e se entrega diante da sua glória e da sua majestade. Nós devemos aproveitar esta presença gloriosa do nosso Cristo e nos rendermos a cada vez mais e deixarmos ser trabalhados por Ele a cada vez mais, porque Ele nada colocou por mim e por você. Ele não colocou impedimentos, Ele não colocou distância, Ele não colocou dificuldades. Ele sempre esteve presente quando a igreja precisou dele. Ele sempre se manifestou quando a igreja o buscou em espírito e em verdade. Eu acho muito interessante quando a Bíblia relata que no período de Juízes, toda vez que o povo se esquecia de Deus, o inimigo sobressaía sobre eles. Mas toda vez que o povo se voltava a Deus, Deus se voltava para o seu povo. Não foi uma, não foi duas, não foi três, foi milhares de vezes. E o Senhor sempre se voltou para o seu povo. Foi dezenas de vezes, o Senhor sempre se voltou para o seu povo. Toda vez que o povo precisou, Deus esteve lá. Toda vez que o povo clamou, o Senhor se apresentou lá para dar vitória, para vencer, para consertar, para resgatar. E quando Deus precisa de mim e de você na sua obra, como nós nos apresentamos perante o Cordeiro que é leão? Hoje ele é graça, mas um dia ele será justiça e ele vai pedir conta de todas as nossas atitudes, todas as nossas obras. E quando formos nos apresentar ao leão, o que é que vamos apresentar diante dele? Que possamos nesta noite, a disposto do que Deus é para nós, o que o Senhor é para nós, do que Jesus fez por nós, que nós possamos também nos voltar a Ele e não tão somente desejar a salvação, mas desejar
precisarmos fazer parte de toda a obra que o Senhor tem na terra e que o Senhor quer realizar através das nossas vidas. Que o Senhor Jesus venha abençoar, venha nos capacitar e que o Senhor Jesus venha cada vez mais estar bem presente conosco, porque a cada dia nós precisamos e somos dependentes dele. Ele está disponível, mas nós possamos estar também disponíveis para o Senhor em todo tempo, em todo momento, com o nosso coração voltado para esta grande verdade, que o nosso Mestre, Ele é poderoso em todas as suas faces. Que o Senhor Jesus venha abençoar a amada igreja, em o nome de Jesus. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Senhor, minha mente e coração me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está, soberano e Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digo é o Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou a comunhão. Digo eu, Senhor, sobre o trono está,
Aleluia. Digno é o Cordeiro que foi morto, mas venceu. Aleluia. Digno de honra, de glória, de louvor e de adoração. Jesus é o Cordeiro de Deus. Aleluia. Graças a Deus. Já veio a este mundo como um Cordeiro. Aleluia. Humilde. Aleluia. Santo. Poderoso. Aleluia. Mas virá como um leão. Aleluia. Não virá para perdoar pecados, mas virá para julgar, para condenar aqueles que não aceitaram o seu perdão quando ele era Cordeiro de Deus. Que Deus continue a abençoar a vida da pastora Valdirene, que nos trouxe uma palavra de instrução, aleluia, para as nossas vidas. Amém? Que Deus também continue abençoando cada vida que veio adorar o nome do Senhor neste lugar. Amém? Aleluia. Amanhã nós não temos trabalho, mas no domingo nós estaremos de volta, se o Senhor nos permitir, lá na nossa DPV 7, no Jardim Mandeira, a partir das 18h30, domingo, a partir das 18h30, todos estaremos ali, se o Senhor Jesus assim quiser. Vamos ficar sobre os pés. Aleluia, glória a Deus. Quero convidar o pastor Gesiel para orar com a igreja e impetrar a bênção apostólica. Aleluia. Glória a Deus. Oremos nesta noite, amantíssimo Deus e querido Pai, ó Deus, Senhor da glória e dos exércitos, queremos te agradecer, ó meu Senhor, por mais esta oportunidade. Obrigado, meu Senhor, por tua palavra, aleluia, o alimento que recebemos, meu Senhor, para alimentar e saciar as nossas almas. Te agradecemos, ó meu Senhor, e a cada dia aprendemos, ó meu Senhor, com as duas naturezas do Senhor. Aleluia, glórias a Deus, o Cordeiro e o Leão. Ó meu Senhor, que a cada dia, meu Senhor, possamos estarmos firmes, meu Senhor, fazendo a tua vontade, fazendo o teu querer. Ó meu Senhor da glória, meu Senhor dos exércitos, leva-nos em paz de volta aos nossos lares, meu Senhor, nos livra do perigo, nos livra do homem mau, do homem sanguinário, concede-nos, meu Senhor, um final de noite abençoado, uma boa madrugada de sono. Ó meu Senhor, nos guarda, nos livra e nos protege, pois é tudo que nós te pedimos neste momento, e Deus, já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Levantemos nossas mãos neste momento em forma de receber que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nesta noite, não só hoje, mas para todos sempre. Juntos dizemos amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aplauda o Senhor.